Queridos irmãos e irmãs em Cristo, muito boa noite. Boa noite. Uma grande alegria estar aqui, recebendo essas vibrações amorosas, nossa querida Claudinha, esse amor que transborda entre nós. Não tem como a gente não se emocionar ao adentrar as portas deste tempo de amor e de luz, que pela bênção de nosso Pai, nós temos a alegria, o privilégio de aqui podermos estar. E eu não sei, alguns de vocês, não sei se viram que essa palestra estava programada para o início de janeiro, e nosso querido irmão Geraldo me substituiu, que eu estava completamente afônica. Não conseguiram. Com certeza, né, vocês saíram ganhando. Mas hoje eu estou aqui. Se tiver alguma tossinha no meio, me perdoe, que é alérgica. Já tem uma pastilha aqui de plantão, se for preciso, tá? Espero que não. Bom, conta-se que um velho árabe, analfabeto, costumava orar com tanto fervor e tanto carinho toda noite, que, intrigado com aquilo, o chefe, o rico chefe de uma grande caravana, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: por que oras com tanta fé? Como é que sabe que Deus existe, nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu respeitoso: grande Senhor, eu conheço a existência de nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe, admirado. O velho empregado, humilde, falou assim: bom, quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como é que sabe quem escreveu a carta? Pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, antes de decidir se vai comprar aquela joia ou não, como é que se informa a respeito do autor da joia? Pela marca do ourives, claro. O velho empregado sorridente continua: e quando o senhor ouve os passos de animais ao redor da tenda à noite, como é que sabe depois, no outro dia, se foi um cavalo, um carneiro ou um boi? Como é que o senhor sabe? Pelos rastros. Mais uma vez, retrucou o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando o céu, onde brilhava a lua, rodeada por estrelas cintilantes, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Então, o orgulhoso caravaneiro agelou-se na areia com os olhos marejados de lágrimas e começou a orar também. Essa linda história me emociona toda vez que eu conto. Alguém aqui já deve ter escutado eu contar, porque eu adoro. Ela foi nos trazida pelo espírito Meimei, com toda a doçura da Meimei. E ela foi nos trazida pelo espírito Meimei através da psicografia de Chico Xavier. E, continuando falando desse espaço infinito, até bem pouco tempo nós sabemos que o telescópio Hubble era o que nós tínhamos de mais moderno, de mais eficaz, de mais preciso em informações a respeito dos planetas, das galáxias, do universo. E agora, bem recentemente, mais exatamente em julho de 2022, veio a continuação do Hubble, através do telescópio James Webb. E nós tivemos essas informações, como eu disse, em julho de 2022, que o James Webb examinou um pedacinho bem pequenininho do universo conhecido. Uma partícula minúscula, um pedacinho bem pequenininho que ele conseguiu examinar.
E nesse pedacinho pequenininho, constatou a existência de 2 trilhões de galáxias. Trilhões com a letra T. 2 trilhões de galáxias num pedacinho minúsculo do universo conhecido. E o universo desconhecido? E já se fala em multiversos. Mas não vamos chegar lá não, porque dá um nó na cabeça. Pelo menos na minha dá. Vamos ficar só com esse pedacinho pequenininho, só mesmo com essas 2 trilhões de estrelas. Só isso, mais nada. Vamos falar só em 2 trilhões de estrelas, né? E nós sabemos que a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, é uma desses 2 trilhões de estrelas. Sabemos também que o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, não tem nada assim de especial, se situa na nossa galáxia, na periferia da nossa galáxia, mais especificamente no braço de Órion, onde se encontram quase todas as outras estrelas que conseguimos ver a olho nu, de alguma parte do nosso planeta, dependendo da estação, dependendo do hemisfério onde nós estamos, quase todas elas nós conseguimos em algum momento ver a olho nu. Outro fato concreto, porque aqui estou citando fatos concretos comprovados pela ciência. Outro fato concreto que nós sabemos é que até o momento, oficialmente, disse que temos 9 planetas no sistema solar. 9 planetas porque desde 2006 existe uma controvérsia sobre Plutão. Alguns dizem que ele não pode ser caracterizado como planeta oficial, porque é planeta não atende as características. Outros dizem, não, ele é planeta. Mas pelo sim, pelo não, contando com Plutão, tem 9 planetas que saibamos. Tem mais? Pode até ser que tem, mas oficialmente 9 planetas. Isso também é fato. Outro fato concreto é que hoje a NASA, em parceria com outras instituições nacionais e internacionais, está em andamento com um projeto para eventualmente ir a Marte, passando pela Lua primeiro, dando uma paradinha na Lua. Sabemos também, oficialmente, que até o momento presente, dentro do que nos foi dado saber, 24 astronautas americanos orbitaram ao redor da Lua. Desses 24, 12 pousaram no solo lunar. E atualmente sabemos também que a NASA, esse programa que eu falei, que está desenvolvendo, chamado-se Artemis, e eles estão desenvolvendo para o homem voltar a pisar na Lua e de lá ser um trampolim para ir a Marte e além, vai saber. Eles não contam tudo para a gente, né? Isso aqui é o que a gente consegue pescar no website da NASA e tal. Mas deve ter muita coisa. Ah, como eu gostaria de ser um mosquitinho na parede para participar da reunião deles, né? Para descobrir mais coisas. Mas isso aqui é o que eles contam pra gente, o que a gente pode dizer. E então, esses, como eu disse, esses são dados científicos, comprovados pela ciência. Não é teoria, não é achismo, não é especulação, isso é fato concreto. Então, quando nós estamos de posse dessas informações, que sabemos serem verídicas, e quando a gente imagina que a gente está nesse planeta pequenininho aqui, humildezinho, na periferia da galáxia, independentemente de qualquer crença religiosa, de qualquer credo, nós também, assim como o velho árabe analfabeto, nós também só podemos dizer: esses sinais lá em cima não podem ser dos homens. Tem que ter algo mais, muito maior do que nós. Então, vamos verificar agora o que nos diz a doutrina espírita, que para nós é tão verdade ou até mais verdade do que a ciência oficial. Nós espíritas que somos, sabemos que o tripé da doutrina, né, a filosofia, a ciência e a religião, e a ciência é um dos tripés. Então, o que nós aprendemos na codificação kardeciana, no Pentateuco, em obras complementares, nós sabemos que é verdade. Não é ficção científica, não é teoria. Então, o que nós aprendemos na doutrina espírita são, de fato, verdades devidamente comprovadas
pelos espíritos superiores que nos foi dado saber. Vamos começar aqui falando o que nos traz o livro dos Espíritos. Nas perguntas de 55 a 59, nós aprendemos sobre a pluralidade dos mundos habitados. Sabemos que os globos circulam no espaço e que todos são habitados. Que o homem da Terra está longe de ser, como muitos supõem, que é o único globo habitado. Inclusive os Espíritos falam vaidade, orgulho e vaidade. Acha então que Deus ia criar tudo isso só para vocês aí, para vocês ficarem olhando, ah, que beleza, que maravilha. E também sabemos que a constituição de cada globo, de cada orbe, não se assemelha absolutamente. São características completamente diferentes. Inclusive os Espíritos trazem uma comparação para a gente dos peixes que vivem na água e os pássaros que vivem no mar. No ar. Eu falei mar, né? Ar. Coloquei um M de marido a mais ali. Então, os peixes que vivem na água, como é que você vai colocar um peixe para voar? Não, meu filho, vai lá, voa, vai. Ou pegar um pássaro e falar, vai lá, vai viver lá embaixo, vai mergulhar e vai. E eles dizem, os Espíritos, que aqui a diferença é muito maior. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, para fazer um pequeno paralelo. Nós não temos condição de imaginar. Por isso que às vezes, né, nós sabemos que Júpiter é um planeta gasoso. E muita gente fala assim, mas imagina a vida em Júpiter, não tem nem menor noção, não tem nem lógica, lá só tem gás. Imagina, não tem condição de ter vida em Júpiter. Bom, vida orgânica igual a nossa aqui, obviamente que não, mas e outros tipos de vida? E outros tipos de corpos físicos que nós sequer temos a noção, né? E além disso, o Kardec classificou, a título didático, os mundos em 5 categorias. Os mundos primitivos, onde os espíritos habitam nas primeiras encarnações, depois os mundos de expiações e provas. Normalmente a grande maioria de nós que aqui nos encontramos estamos aqui em expiações, alguns poucos em provas, a maioria expiações. É onde também, para onde são mandados os espíritos rebeldes à lei de Deus. E é esse lugar que nós estamos agora. Nós vamos falar mais disso depois, a respeito do nosso mundo. Depois tem os mundos de regenerações, que é quando sai do mundo de expiações e provas, vai para o mundo de regeneração, aí os espíritos conseguem ter aquele repouso, aquela tranquilidade para poder continuar a jornada. Não é um mundo feliz ainda, mas comparado com a Terra, consegue para nós, né, quando a gente conseguir chegar lá, oh, que maravilha, mas ainda não é um mundo feliz. Depois, nos mundos felizes, eles são mundos assim, onde reina o bem, onde existe corpo físico, sim, mas sem a densidade que existe, nossa, aqui na Terra, é completamente diferente. E depois os mundos celestes, onde vivem os espíritos de luz, espíritos que já adquiriram a perfeição máxima que um espírito pode alcançar, o absoluto somente Deus. Mas espíritos de escola, nível de Jesus e outros mais. Aqui foi um apanhado muito rápido. Quem se interessa por assunto, eu sugiro que vá lá no livro dos Espíritos, nas perguntas de 55 a 59, tem informações bem detalhadas. Aqui eu não trouxe tudo em função de questão de tempo, só mesmo para a gente fazer esse apanhado aqui. E vale lembrar que essa qualificação dos mundos, como eu disse, nessas 5 categorias, primitivo, expiações e prova, regeneração, feliz e celeste, ela é relativa. Tomando a Terra, por exemplo, que nós somos um mundo de expiações e provas, pode ter um mundo de expiação e prova bebê, que acabou de deixar de ser mundo primitivo e já foi promovido a mundo de expiação e prova. E o mundo de expiações e provas maduro, como está a Terra, em processo de transição para a regeneração. Então aqui, ó, entre o mundo de expiação e provas bebê e o mundo maduro, ó, a infinidade, ó, uma série de escalões que existem. Então, são muito mais que 5, mas 5 é uma forma didática para a gente poder abarcar um pouco a situação. E também é muito importante a gente lembrar que Deus
não privilegia nenhum de seus filhos. Deus não fala, mas não, por que esse povo está lá nesse mundo de regeneração? Pelo menos regeneração eu queria estar, não vou nem dizer feliz. E por que eu estou aqui no mundo de provas, no mundo de expiações? Deus dá todas as mesmas oportunidades, igualzinho, os mesmos direitos, e dá também o livre-arbítrio. Depende de cada um tomar a decisão de fazer o trabalho, de ver qual é o programa que Jesus veio nos ensinar, e fazer o máximo para andar o mais rápido possível, para o mais rápido possível sair desse mundo de expiações e provas. Ou também temos livre-arbítrio de ficar aqui, ó, no círculo vicioso, na roda do samsara, ficar nesse círculo vicioso, demorando séculos e séculos. Livre-arbítrio. Deus não impõe nada. Oferece e dá a nós o direito de decidir os nossos destinos. E eu gostaria de trazer aqui uma passagem do livro Devolução em 2 Mundos, do André Luiz. Eu vou até ler aqui. Ele fala assim, muito interessante. Quem se interessa por esse tipo de assunto também, essa Evolução em 2 Mundos é fantástico. Eu trouxe aqui só um trechinho pequeno. Ele fala assim, para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Então, o André Luiz ele está comparando a nossa Via Láctea como se fosse uma cidade. E essa cidade está dentro de um país, o universo. Mas esse país é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente tem a menor noção do tamanho dele. Só sabe que tem uma cidade lá dentro que tem mais um total de 2 trilhões de cidades, 2 trilhões de galáxias. E aí, ele continua falando assim, nós nos encontramos no limiar de uma nova era. Eita, pulou alguma coisa aqui, mas tá, mas eu lembro. Deletou aqui, não sei o que o iPad estava fazendo, não. Mas deletou algum pedaço. Não sei o que aconteceu, ele já pulou pro Chico Xavier aqui, mas deixa eu lá. Então vamos lá. Aí então, quando o André Luiz faz essa comparação, ele está comparando a nossa cidade, que é a nossa galáxia. Dentro dessa cidade, que é a galáxia, ele faz a comparação como se o sistema solar fosse um prédio de 9 andares, os 9 planetas, lembra os 9 planetas? Então, um prédio de 9 andares. A Terra é o 3º andar desse prédio. Então, a gente marca um prédiozinho bem simplesinho, de 9 andares, na periferia dessa cidade, bem ali no cantinho, bem escondidinho, um prédinho humilde de 9 andares. E nós moramos no 3º andar, nós moramos no planeta Terra, que é o nosso andar. Agora, imagina que a grande maioria dos habitantes deste andar, que é a Terra, a grande maioria nunca saiu de dentro dos seus apartamentos, ou seja, seus países. A grande maioria nunca viajou pelo andar inteiro. Sabe que existe, mas está quietinha dentro do apartamento, com a porta trancada. E muitos desses que estão presos dentro do apartamento nunca saíram nem de dentro do quarto, que é a própria cidade onde vivem. Sabe que existe. Outro detalhe. Nos prédios aqui na Terra, a gente tem escada, tem elevador, né? Nesse prédio não tem elevador, não tem escada, não tem aquelas garrinhas do Homem-Aranha para escalar, não tem nada. A gente sabe que tem outros andares. Eu mesmo fico de olho lá no andar de cima, lá no Júpiter, mas como que eu faço para chegar lá? Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer por merecer, porque subir escada não tem, elevador não tem, garrinha de Homem-Aranha para subir nas paredes também não tem. Estamos aqui nesse andar. Só saímos daqui por mérito, fazendo o trabalho, fazendo a tarefa de casa, que Jesus nos passou com detalhes. É o único jeito. E aí, quando a gente para pensar nisso,
eu gosto de trazer também aqui uma passagem que o Chico Xavier, ele falou naquele programa Pinga Fogo, há 51 anos atrás. Gente, não é que eu lembro, não, sabe? Porque a gente procura no Google, né? Não conta a minha idade aqui. Mas aquele programa Pinga Fogo foi em 1971, julho de 71. O Chico, ele fez esse vídeo há mais ou menos 4 minutos. E eu transcrevi aqui uma parte do vídeo, porque eu achei tão relevante com o momento que nós estamos passando agora. Eu achei impressionante. Que o Chico, ele começa falando assim, vou até ler o que ele escreveu, que eu fiz a transcrição. Nós nos encontramos no limiar de uma nova era, de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Isso há 51 anos atrás. Ele dizia que a gente estava no limiar. Ele continua, se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para todos nós no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo, com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, o preço da paz. Olha, o Chico estava falando isso 50 anos atrás, parece que ele está falando isso aqui hoje, como se eu estivesse aqui falando isso aí. Então, ele falava isso, se a gente não entrar numa guerra de extermínio, se a gente começar a fazer o dever de casa, a começar a seguir os princípios, as diretrizes, os ensinos de Jesus, nós vamos viver uma época maravilhosa. Nós não vamos mais ter esses trabalhos rudes, esses trabalhos difíceis. Eu não sei o que vai ser, como é que vai ser, porque você não contou, mas ele falou que vai ser. E a gente vai poder se dedicar à parte mental, à parte espiritual, a estudar, a fazer o que a gente gosta, sem que ter esse trabalho de ralar, né? Esse trabalho mais difícil, esse trabalho que hoje faz parte da nossa evolução. É por isso que a gente tem esse trabalho. E aí isso que ele fala, esse aqui eu nunca esqueci depois que eu vi esse vídeo. Ele fala assim, se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, nesse milênio que estamos agora, não sabemos se no princípio, se meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, então eu tenho esperança, porque tem gente que fala, não, mas eu não consigo amar aquela pessoa, não, tá complicado demais. Aí eu falei, não, mas se eu tolerar já tá bom, já é um começo. Se eu não tiver raiva, se eu não tiver rancor, se eu não tiver ressentimento, pelo menos tolerar. E depois que eu aprendo a tolerar, aí eu vou aprender a amar, mas esse já é um outro passo. Então a gente não vai assim, ó, um estalo de dedos passar a amar todo mundo, não. Então aquela pessoa mais difícil, mais complicada na família, no trabalho, seja onde for, que a gente tem essa dificuldade, vamos começar a aprender, não, eu vou tolerar o fulano, eu vou aprender a tolerar. E depois dá o próximo passo. Aí depois a gente vai aprender a amar. Tem gente que é muito fácil amar, né? Tem gente que se olha assim, aquela doçura de pessoa, nossa, é bom demais. Mas tem umas aquelas carnes de pescoço que, nossa, vamos aprender a tolerar, gente. Tolera. Depois a gente aprende a amar. Palavra do Chico, não sei o que eu tô falando não, tá? O Chico que falou, só tô contando o que ele falou. E aí ele continuou falando. E veja que ele fica falando, repetindo a mesma informação com nuances diferentes e acrescentando alguma coisa. Mas em toda essa fala do Chico aqui, ele está falando paz,
suportar, não entrar em guerra de extermínio. Olha essa posse do que ele fala aqui. Na nova era, onde estamos agora, se não entrarmos em uma guerra de extermínio nos próximos 50 anos, os 50 anos venceu 2022, que é alívio, né? Já passou os 50 anos. Então podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Partindo da Lua. O Chico falou 50 anos atrás. 51. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas, que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque, se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa cidades de vidro, as cidades estufa, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Gente, olha isso. Olha o que aconteceu. Depois eu vou falar aqui mais sobre o programa da NASA, o Apollo, agora o Artemis. O Chico já estava falando isso há 50 anos atrás. 51 anos atrás. E aí ele continua assim. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades de nossa galáxia. Outras comunidades de nossa galáxia. Gente que não é terráqueo. Gente que não habita no planeta Terra. Ele não está nem falando do sistema solar, ele está falando de outras galáxias. Será que é da nossa vizinha Andrômeda? Isso ele não falou, quem está perguntando sou eu. Que é a nossa galáxia mais próxima, é a Andrômeda. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres. Porque nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Aí a ficha vai cair, né? Quando Explica o que é esse negócio de ficha aí, que é mais de jovem. Eita, como é que eu vou explicar que a ficha caiu? Quem não sabe que a ficha caiu, levanta a mão. Ah, você não vê que não tem mais? Sei não, minha senhora. Quem não souber que a ficha caiu, pergunta pra Márcia que ela sabe. Ela sabe. Pode perguntar pra ela. Você queria, agora a ficha caiu, foi eu que inventei, não. Caiu em si. Caiu em si, caiu na real, né? Assim que os jovens falam, né? Caiu na real. Pelo menos é como eu falo, não sei se eu sou jovem. Então, gente, será que vai precisar dos nossos irmãos extraterrestres aterrissar ali no quintal da gente, pra gente acreditar que nós não somos o único mundo habitado? Os espíritos estão falando. Fala no livro dos espíritos, fala no Evangelho, fala o Chico Xavier e fala mais um monte de lugar por aí afora, na revista Espírita e por aí afora. Que eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler na revista Espírita as informações sobre Júpiter, sobre Saturno. A gente fica assim, extasiado, mas eu quero ir para lá, o que eu faço para ir para lá? Aí fala, cai a ficha, vai fazer a tarefa de casa aqui primeiro, não fica querendo pular etapa, porque aqui não pula etapa não, aqui não tem jeito de colar não. Por quê? Porque Deus está na nossa consciência. Não é Deus que cobra, não é Deus que castiga. Se a gente não estiver alinhado com a consciência do Pai, com o nosso DNA divino, não tem jeito. O jeito é fazer a tarefa de casa, não tem jeito de colar. E aí, voltando a falar da NASA, nós sabemos que teve a missão Apollo, né? E essa missão Apollo foi na década de 60, que ela foi criada, eu acho que foi mais especificamente, deixa eu ver aqui, está vendo aqui. Ela foi criada em 1900, o meu iPad está maluco, doidinho de pé, porque ele está pulando aqui para cima e para baixo. não passa. Aí tá na hora de trocar, né? É um 2 ainda, gente. Então, por isso. Ele está pedindo para aposentar.
Então, nós sabemos que o homem foi na Lua pela primeira vez, né? Pisou o solo lunar pela primeira vez em 1969. Ou seja, 58 anos atrás. A missão Apollo ela teve início na década de... 53 anos atrás. Estou colocando mais, né? Eu estou colocando mais velho aqui. Comentando os nomes aqui. E a missão Apollo ela foi extinta em 1972, com alegações que tinha despesa demais, que era muito dinheiro, era muito oneroso. Olha o que o Chico estava falando lá. Ela foi extinta em 72. Em 71, o Chico já estava falando, gente, não faz isso não, é importante para o bem da humanidade, continua, justifica, mas foi extinta. Mas agora, 50 anos depois, a NASA voltou ao projeto de levar o homem na Lua, através do projeto Artemis, né? E agora não é só da NASA mais, agora é um projeto internacional, com vários países, com várias instituições, e esse projeto, o objetivo primeiramente é o homem voltar na Lua, e depois de lá, ter a plataforma para lançamento para Marte. E mais o que? Depois eles contam pra gente. E nós sabemos também que a Lua, como o Chico já dizia, vai ter esse papel preponderante para o desenvolvimento, para a paz da humanidade, porque esses cientistas que vão estar trabalhando lá na Lua, nessas cidades de vidro, estufas, eles vão estar livres de qualquer pressão, de qualquer coisa de governo, eles vão estar lá trabalhando realmente em prol da humanidade, quando isso acontecer. Né? E então, o Chico, a última parte da fala dele, ele diz assim: o próprio Jesus, a quem nós reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir estes benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Palavras do Chico. E aí, ainda informações que nos traz a doutrina espírita, e outro livro que eu acho fantástico, O Caminho da Luz, psicografado pelo Chico, da autoria de Emmanuel. O Emmanuel começa falando assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, quando Emmanuel diz rezam as tradições do mundo espiritual, é porque ele aprendeu com alguém. E se ele aprendeu com alguém, é alguém que sabe mais que ele. Imagina, hein? Saber mais que o Emmanuel. E também nós sabemos que esses espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida são os Cristos. Nós sabemos disso também. O Emmanuel também nos diz aqui que, pelo que ele sabe, a primeira vez que os Cristos se reuniram para tratar de assuntos da Terra, quando foi para a Terra ser criada, há uns mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. E a segunda vez foi quando foi para decidir a vinda de Jesus para reencarnar no planeta Terra. Né? Então, eu trouxe esse assunto aqui pelo seguinte: antes da Terra ser formada, Jesus já era o Cristo. Porque o Senhor da vida deu para ele a incumbência de construir o planeta Terra. Claro que ele teve uma equipe de engenheiros siderais, botânicos, biólogos, tudo que a gente imaginar, sob o comando dele. E para ele comandar essa turma toda, e espíritos de escola, espíritos de alto escalão, ele é um Cristo. Isso há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, Cristo já era um Cristo.
4 pontos laboral. Eu arredondo para 5 para ficar mais fácil a conta, né? Mas é quase 5, 4,5 alguma coisa, quase 5 milhões de anos. Nessa altura do campeonato, esses anos aí, para nós não fazer muita diferença, né? Agora, gente, pensa bem. Naquele tempo, Jesus já era um Cristo. Os planetas pelos quais ele passou, na evolução dele, já virou poeira sideral, ó. Não existe mais, porque Cristo passou. Cristo já foi igual nós aqui, ó. Igual vocês, igual eu. Ah, mas... Não, gente, eu não sei quantos trocentos quatrilhões de bilhões de anos aí, mas... Porque há 5 bilhões de anos atrás ele já era Cristo. Mas ele passou por esse processo evolutivo. Os planetas por os quais ele passou na evolução já virou poeira sideral há muito tempo. Então, eu estou falando isso porque Jesus foi o escolhido por Deus para comandar o nosso planeta. Jesus é o nosso governador. Independente da situação que estejamos passando, de conflitos, de tudo, dessa loucura pelo qual o planeta está passando, nós precisamos de lembrar que nós temos um governador, ele se chama Jesus, ele está no leme. Nós não estamos à deriva, não. A casa está sendo reformada. E quem conseguir ir junto com a reforma, atendendo as diretrizes de Jesus, a gente vai habitar na casa reformada, no planeta regenerado. Tudo é o nosso livre-arbítrio, porque também quem não quiser, não tem problema. Vai para uma casa do nível dele, vai para outro planeta levar a evolução para lá. Nada é imposto. Ninguém é obrigado a nada. É o livre-arbítrio, mais uma vez. Mas vamos lembrar que nós não estamos na deriva, que essa casa, que esse planeta tem governador e ele se chama Jesus Cristo. Muito importante a gente lembrar disso. Estou falando isso para mim também, tenho 2 orelhas para ouvir. E Jesus nos disse, quando ele veio pessoalmente ao nosso órgão, há 2000 anos atrás, ele falou assim para nós: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele fez esse compromisso, e ele falou. Então, meus irmãos e irmãs, vamos lembrar que o Evangelho de Jesus é um código moral das galáxias, nos ensina Haroldo Dutra Dias. E eu digo ainda que esse código moral, ele funciona bem em qualquer lugar, em qualquer planeta, qualquer sistema solar, qualquer galáxia, qualquer parte do universo, conhecido ou desconhecido. Esse código, ele é perfeito. Ele funciona muito bem em qualquer lugar. E nós sabemos, como eu disse anteriormente, que o homem encarnado na Terra, dentro do que nos dá do saber, nunca pisou em outro planeta. Tão somente pisou no nosso satélite, a Lua. 12 homens encarnados pisaram lá. Isso é o que nos dá do saber. Mas isso pode mudar. Quem sabe um dia vamos passear, dar uma voltinha aí em outros planetas e outras galáxias? Ou quem sabe eles venham até nós, ou melhor dizendo, até já vieram até nós? Quem é que sabe? Vocês se lembram daquele seriado de ficção científica, Jornada nas Estrelas, da nave interestelar Enterprise, do Capitão Kirk? Quem é que lembra? Star Trek. Jornada nas Estrelas. Lembra? Tem gente que lembra. Ficção científica. E para quem não lembra, vai lá, faz um Google. Deve ter no Netflix, no Hulu, deve ter, né? Deve ter. Dá uma olhadinha. Fantástico. Ficção científica até o momento, né? Bom, e se um dia existir a Enterprise? O Capitão Kirk, o Spock, o Dave e todos os outros. A única religião capaz de atender aos anseios da tripulação do Enterprise é a doutrina espírita, continua nos dizendo Haroldo Dutra Dias. E por quê? Porque o espiritismo, ele mostra um Deus cósmico, um Deus universal. A doutrina espírita é a religião cósmica do amor e da verdade. É o consolador prometido por Jesus, é a fé raciocinada. Então,
Nada nos é imposto. Não é você é assim porque tem que ser, porque acredita, porque eu não sei quem me falou. Não. Satisfaz a nossa inteligência. Está lá. Pode pesquisar, pode ir a fundo, que vai encontrar respostas. É por isso que estamos aqui, por isso nós estudamos. Por isso que a gente vem aqui na sexta-feira, na segunda-feira, na terça, na quinta, na quarta, no grupo fechado. Por isso tem a biblioteca. O que eu estou falando aqui, todos esses livros, ou quase todos pelo menos, nós temos que ir na nossa biblioteca. Né? Então, aí, nessa palestra que eu assisti do Haroldo, alguns anos atrás, tem uma parte que eu achei, eu nunca esqueci. Ele fala que ele estava participando de um congresso de teologia e lá eles fizeram uma pergunta para um dos participantes, um padre. E eles perguntaram assim para esse padre: e se um dia nós tivermos contato com civilizações de outros planetas, como é que nós vamos falar de Jesus com eles? E aqui foi aquele silêncio geral. Responder como? Dentro dos paradigmas vigentes. Aí o Haroldo fala assim: eu, como espírita, não teria a menor dificuldade em responder essa pergunta. Eu pegaria o Evangelho segundo o Espiritismo, abriria no capítulo 3 e diria: há muitas moradas na casa de meu pai. Meu pai é seu pai. Prazer em conhecer, irmão. Você mora longe, hein? É bem o Haroldo, né? Bem dele essa fala. E quando nós elevamos os olhos à abóbora celeste, salpicadas de estrelas cintilantes, nós sentimos o coração repleto de gratidão ao Pai da vida, por todas as bênçãos recebidas, por estarmos aqui agora compartilhando este momento. Gratidão ao nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nosso caminho para o Pai. E aí, nós volvemos os olhos para esse lindo planeta azul que nos acolhe, qual mãe amorosa aconchegando o pequenino. E nós, moradores das estrelas que somos, ora reencarnados nesse abençoado planeta escola, nas palavras do Espírito Castro Alves, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, dizemos: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Pela luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma nos volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade sedenta de paz e amor. E no meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita da trama da evolução. Oficina onde há uma presa, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a rija vigor no malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O cinzel dos escultores, transformando a pedra em flores, em carralhos de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os néreos rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo reluz, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que expandem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, e cujo amor à verdade, sintetizando a piedade, nem uma pena traduz. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia. Nascendo-os evoluir, terá a aventura que anseia, nascendo do progredir. Uma excelsa voz ressoa, pelo universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança,
para o infinito, Machai. Muita paz na vida.